Florença nos recebeu com muita chuva e frio. O dia estava propício para visitar um dos vários museus que a cidade oferece. O problema é que, pelo jeito, todos os turistas tiveram a mesma ideia. Meu roteiro aqui começou pelo início, o início do Renascimento em Florença. Então é um pouco sobre a vida do escultor Donato Donatello que eu começo a história de hoje. Esse primeiro período do trabalho de Donatello termina mais ou menos na década de 1430, quando ele realiza a escultura do Davi, para esse jardim aqui, no Palácio do Médici. Hoje a obra não se encontra mais aqui, está no Museu Bargello, que é para lá que eu vou agora. Por muitos séculos, a vontade dos artistas era de retratar a alma, os sentimentos nobres através de uma idealização das imagens. Mas aqui o que vemos é a valorização do corpo. Essa escultura aqui do Donatello, em tamanho praticamente real, embora seja um adolescente, é o primeiro nu desde a época clássica, ou seja, desde a época do Império Romano. Eu estou falando de um espaço mais ou menos de quase 1000 anos. Essa escultura é de extrema importância para esse início do Renascimento italiano, porque foi através dessa escultura que começou uma nova linguagem, um novo vocabulário da Renascença italiana. Há tanta suavidade e naturalidade que parece impossível não ter sido feito de um modelo vivo. Com essa escultura, Donatello praticamente encerra a primeira fase e a sua fama se espalha por toda a Itália. Além de turistas, o que mais vi em Florença foram guarda-chuvas. Hoje é 4 de novembro, eu estou aqui em Florença e tem chovido muito, todos os dias. E a data de hoje remete a uma tragédia que aconteceu 53 anos atrás, que foi uma inundação devido à chuva. O rio Arno subiu, inundou a cidade, pelo menos 35 pessoas morreram e esse patrimônio cultural também foi prejudicado. A inundação foi tão séria que em vários pontos da cidade você consegue encontrar essas placas que mostram exatamente o nível que a água chegou. A gente está distante do rio Arno, mas aqui dá para ter ideia a altura que a água chegou. E tem esse lembrete aqui de 1966. Você percebe que a altura deve ser mais ou menos de 2 metros, mas perto do rio Arno chegou a 5 metros, mais ou menos, 5, 6 metros. A cidade realmente ficou inundada. 35 vilas se perderam, pelo menos, e muitas obras de arte. Então, aqui tem um registro dessa catástrofe que aconteceu há 53 anos. Mas voltando para o Renascimento, é sobre a vida de Donatello que gostaria de falar. Para entender melhor a obra desse mestre, eu vou dar um giro por algumas cidades aqui na Itália. E eu vou começar dando um pulo lá em Veneza. Entrei em Veneza. Saí de Florença debaixo de uma chuva tremenda, a pior dos 53 últimos anos.
e chega em Veneza, onde tem uma inundação, a pior dos últimos 50 anos. O horário da maré alta geralmente acontece depois da 1 da tarde e fica impossível andar pela cidade. Olha os moradores tentando manter o comércio aberto para não perder o dia. Cheguei na cidade durante um dos maiores eventos culturais de Veneza, a Bienal. Não podia deixar de ir lá dar uma conferida antes de continuar a história de Donatello. A maior dificuldade foi chegar até lá. A saga por essas ruas de água fria e salgada tive a companhia de Peter, meu cunhado, e Rosa, minha irmã. Olha a situação para ir de um pavilhão ao outro. Sem botas, sem chance. E essa instalação é uma das mais interessantes também. Vi muita coisa interessante na Bienal, mas regresso 600 anos na arte para continuar falando de Donatello, cuja única obra na cidade fica na Basílica dei Frari. Tem Tiziano, Assunção da Virgem, uma Madonna de Giovanni Bellini e também, é claro, uma escultura de Donatello. É de um realismo impressionante. São João Batista, feito em madeira, no final dos anos de 1430. Tem toda uma expressividade na escultura, de uma natureza tão realista que não era comum para a época. O final da tarde entra em Veneza. A chuva e a inundação deram uma trégua, mas os turistas que desembarcam dos cruzeiros não querem se arriscar. E eu me despeço desse cartão postal, patrimônio da humanidade, num vaporeto. Transporte público aquático que me leva até a estação de trem, onde embarco para Pádua, que fica aqui pertinho. Vou atrás de uma outra obra de Donatello, que teve enorme impacto por toda a Itália. Essa é a simpática Pádua, de uma riqueza histórica e cultural gigante. Tem a segunda universidade mais antiga do país, fundada em 1222. Até Galileu Galilei foi palestrante aqui. Pádua atraiu muitos artistas antes e durante o Renascimento. Era um caldeirão cultural, assim como outras cidades e estados na Itália Antiga. É ali que fica a Basílica Santo Antônio de Pádua, uma das mais visitadas do mundo. Só que é do lado de fora da igreja que me interessa nesse momento. Essa escultura monumental equestre de Donatello. Em 1443, Donatello veio para Pádua, atraído para a comissão dessa escultura em bronze. É de um famoso líder guerrilheiro que morreu naquele ano. É uma homenagem a Erasmo de Nardi, o vulgo Gatamelata, um general mercenário, um dos caras que lutou muito aqui na região, nas cidades de estado da época, morreu aqui em Pádua. É curioso porque não é um monumento de interesse renascentista, porque aqui celebra a saga de uma pessoa, de um capitão militar. Mesmo que Donatello tenha corrompido seu espírito criativo por ter realizado um homem idealizado, com áreas intelectuais e de nobreza, ainda assim existe um grande realismo no cavalo, que só falta relinchar.
Nos últimos 3 anos de Donatello aqui na cidade, ele não produziu praticamente nada. Dizia até que ele estava meio doente, mas na verdade ele estava puto mesmo, entendeu? Ele deixou de receber por encomendas de obras aqui na cidade. Mas o importante de falar dessa obra é que essa escultura em bronze que Donatello realizou foi através de uma técnica que havia se perdido há quase 1000 anos. Esse tipo de escultura era realizado durante o Império Romano. E Donatello recuperou isso através de estudo e observação. Esse monumento ficou famoso em Pádua e a fama se espalhou por toda a Itália. Donatello provavelmente conseguiu entender essa técnica do período que morou em Roma, estudando a arte antiga. Não há dúvidas que ele teve contato com a escultura equestre de Marco Aurélio, cuja réplica fica nessa praça, Praça Campidólio, projetada por um tal de Michelangelo. A original fica aqui no Museu Campidólio. É uma das únicas esculturas desse tipo que sobreviveram ao Império Romano. Havia mais de 100 esculturas equestres como essa aqui em Roma, mas a sua maioria foi destruída pela iconoclastia cristã, ou para roubar o bronze mesmo. No século VIII, durante o Império Romano do Oriente, que começou o movimento de destruição de imagens dos ícones religiosos. Ficou proibido venerar imagens, só se podia venerar a Deus. Segundo dizem, a escultura de Marco Aurélio sobreviveu porque teriam confundido a imagem dele com a imagem de Constantino, o imperador que liberou o culto cristão. Sorte para a história da arte, que teve um Donatello aqui, tentando descobrir essa técnica de escultura monumental em bronze, tanto tempo depois. Possivelmente ele esteve também em Pavia, que fica no norte da Itália, do lado de Milão, onde tem uma outra escultura equestre realizada no período medieval. A cidade tem várias igrejas com estilo românico. E o que me chama a atenção é a quantidade de tijolo à vista, não só das igrejas, mas pelos muros da cidade. Pavia tem uma galera muito jovem por causa da renomada universidade. Inclusive recebeu Leonardo da Vinci, que veio estudar anatomia aqui. Como quase todas as cidades da Itália, a parte central sempre tem um domo, que é a catedral principal. É lá que fica o monumento equestre que vim aqui ver. A escultura está na frente do domo, que contou com a ajuda de Leonardo da Vinci ao amigo Bramante na construção. E eu, como mineiro do interior, sou apaixonado em cavalos, e aqui estou diante do terceiro cavalo dessa história. Essa escultura monumental equestre foi feita já na Idade Média, no fim da Idade Média. Ainda nessa época havia o conhecimento da cera perdida, é uma escultura em bronze, realizada com cera perdida, que depois essa técnica se perdeu, simplesmente se perdeu depois da Idade Média. E tudo indica que Donatello, que teria ido a Roma conhecer de perto tantas esculturas e monumentos antigos de Roma, teve contato com a estátua equestre de Marco Aurélio, também conhecia essa estátua equestre aqui de Pavia. E foi através desse conhecimento que ele depois pôde realizar uma outra estátua equestre, que talvez tenha sido a primeira do Renascimento, que fica lá em Pádua. Essa redescoberta de Donatello foi de grande valor para o Renascimento. Mas isso é só um recorte da trajetória desse artista, que eu ainda pretendo contar com mais detalhes numa outra oportunidade.